pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Diego Cerqueira. Seja bem-vindo a mais um vídeo neste canal para você que se prepara para o exame de ordem, tá? Eu tenho recebido muitas mensagens no meu Instagram de alunos comentando sobre a dificuldade que é passar no exame da OAB, principalmente os recentes exames que nós tivemos. Alunos que foram reprovados numa segunda tentativa, numa terceira tentativa, principalmente agora que nós tivemos o aumento do número de disciplinas em primeira fase. Antigamente tínhamos 17 disciplinas e agora, com a inclusão do direito financeiro, o previdenciário e o direito eleitoral, a gente passa a ter agora um conjunto de 20 disciplinas para a primeira fase da OAB. Não tivemos alteração no que diz respeito ao volume total de questões, tá? Em princípio até um remanejamento, digamos assim. Por exemplo, na minha disciplina, eu sou professor de Direito Constitucional, eu acabei perdendo uma questãozinha, mas no contexto geral continuamos a ter 80 disciplinas. Poxa, professor, e por que a prova da OAB está ficando mais difícil e se é que está ficando mais difícil realmente? A gente já tem aí um bom tempo de aplicação da prova pela Fundação Getúlio Vargas. Então é natural que a prova da FGV ela vá se aprimorando ao longo do tempo. A gente pode aqui discutir percalços, problemas que a FGV tem cometido, mas no geral o nível das questões ela tem se elevado. E quando eu digo elevado, não é nem pela cobrança em si de temas mais difíceis e mais complexos, é pela própria cobrança da prova em si, de trazer um conteúdo um pouco mais elaborado. As questões são elaboradas no estilo de casos práticos, então a tendência natural é o examinador ir aperfeiçoando. No primeiro momento, lá atrás, há 4, 5, 6 anos, se elaboravam questões mais curtinhas, depois elas ficaram muito longas e agora elas estão voltando a um contexto de questões um pouco mais diretas, mas é natural que haja esse aperfeiçoamento. E aí, bem ou mal, a gente pode até discutir a qualidade sobre a questão em si. Em direito constitucional, por exemplo, eu particularmente tenho gostado da prova. A gente não tem tido problemas em relação ao direito constitucional. A gente pode discutir aqui outras disciplinas, mas a nossa querida Constituição, a gente tem tido boas provas, o examinador tem feito um bom trabalho no contexto de aplicação de primeira fase. Agora, o grande detalhe, o examinador ele percebeu que muitos dos alunos que estudam para o OAB acabam fazendo essa prova de primeira fase já na virada do estudo final ali da graduação. Então a tendência natural é vocês não estudarem todo o edital. Essa talvez seja a primeira dificuldade de muitos alunos que têm sido reprovados aí no exame da OAB. Fazer a prova da primeira fase da OAB sem estudar corretamente e sem ter um tempo de preparação. E quando eu digo um tempo de preparação, tem um tempo razoável, de 80, 100 dias, que é um tempo que você consegue percorrer grandes assuntos do edital. Poxa, vamos ser honestos aqui entre a gente, tá? Dá para passar na prova da OAB com 30 dias, com 40 dias? Até dá. Mas você não consegue estudar todo o edital, longe disso, talvez nem metade do edital nesse tempo. Então você acaba focando o seu estudo em pegar muitos macetes, em aulas, com dicas, fica um estudo muito corrido. Quem é mais, digamos assim, safo, e aí desculpa a expressão, sagaz, aquele cara que está mais esperto, ele consegue assimilar o conteúdo mais rápido, pegar essas dicas e acertar uma questão. Agora, quem tem uma dificuldade maior, quem já teve uma dificuldade no processo de estudo na própria graduação, vai sentir se tiver um estudo muito curto de 20, 30 dias. Então o examinador ele tem trabalhado para apertar um pouquinho. E um outro detalhe que eu não sei se vocês estão percebendo. Muitas das questões, antigamente, elas estavam voltadas para os primeiros assuntos do edital. Agora, a gente está tendo questões do final do edital. Se você pega a última prova em Direito Constitucional, poxa, tivemos 2 questões de controle, que é um dos últimos tópicos do edital em Direito Constitucional. A tendência natural do aluno é fazer um estudo ali cara crachá e começar a estudar os primeiros artigos da Constituição, mas não chega lá no tema de controle. E aí vai para a prova sem ter o domínio desse assunto. Então isso tem se, digamos assim, extrapolado para outras disciplinas. Então eu tenho recebido muitas mensagens de alunos, poxa Diego, eu não consegui ver alguns assuntos que caíram na prova da OAB, por conta inclusive desse tempo de maturação. Acho que isso é algo que
para quem está tendo dificuldade, precisa inclusive reavaliar. Vocês estão saindo de uma graduação para a realização de uma prova do OAB. Bem ou mal, bom ou ruim, vocês já viram esses assuntos em algum momento. Ah, professor, mas a minha faculdade foi muito ruim. Ok, beleza, mas a linguagem jurídica, a compreensão geral daquilo que o professor vem a ministrar ou falar, você já vai ter. É diferente de pegar um aluno, por exemplo, que está estudando para a área fiscal, para a área de controle, que não é da área do direito. Então esse aluno, ele vai ter uma dificuldade maior na linguagem. No caso de vocês já viram esses assuntos. Então dá para você conciliar o estudo da OAB partindo dos assuntos mais importantes, não necessariamente seguindo uma ordem cronológica, por exemplo, do texto da Constituição, do Código de Processo Civil, do Código Civil, porque pode acontecer dos principais assuntos serem os assuntos que estão no final do edital. Então acho que isso deve ser sopesado na preparação de vocês, e aí mais do que nunca, tá? Ter um bom material de estudo ajuda nesse processo e orientação também de como você deve estudar e a divisão desses assuntos, porque são muitas disciplinas. Vocês não vão conseguir estudar todas as 20 disciplinas e todo o conteúdo das 20. Vocês vão ter que selecionar as disciplinas mais importantes, como é o caso de ética, de direito constitucional, de processo civil, de direito civil, de talvez colocar a sua disciplina de segunda fase já num estudo mais concentrado. Ah, eu vou fazer direito do trabalho, coloca direito do trabalho aqui já no jogo. Ah, eu vou fazer direito tributário, coloca direito tributário para o estudo forte na primeira fase. E as disciplinas de, digamos assim, de menor peso, de menor número de questões, vocês vão atacar os pontos de maior importância, pegar o histórico ali do que mais cai, resolver muitas questões, porque aí você acaba também fazendo um pouco do estudo que a gente chama de engenharia reversa, partindo das questões, partindo dos assuntos que foram cobrados para dominar esses temas e aí conseguir eventualmente acertar uma questão de prova, já que a tendência natural, não é certeza, mas a FGV ela trabalha com questões já cobradas. Eu diria que algo em torno ali de 20 a 30% da prova como um todo pode ser contemplada com questões já vistas ou já cobradas em exames anteriores. Se você domina o histórico, você já vai ali com 20, 25, talvez até 30% da prova em condições reais de ser aprovado. E aí o grande ponto, né? Quando você tem ali um bloco de 8 disciplinas, mais ou menos, entre 6, 7, 8, talvez um pouquinho mais, 9, você tem a segurança de chegar aos 40 pontos. Eu estou falando de ética, civil, processo civil, direito constitucional, colocaria direito penal, processo civil e talvez a sua disciplina de segunda fase, que é trabalho ou processo do trabalho. Se for fazer trabalho, coloca as duas. Se for fazer tributário, coloca ela aqui no meio. Se for fazer administrativo, traz ela para dentro, porque aí você vai chegar nos 40 pontos com essas matérias. As outras você vai trabalhar só artigos e pontos bem cirúrgicos. E aí, óbvio, vai chegar naquele sprint final, faltando 15, 20 dias, você vai assistir as aulas lá do Estratégia, que a gente entrega conteúdo gratuito aqui no canal do YouTube. Você vai pegar os materiais de revisão que a gente disponibiliza, vai buscar revisão de véspera, aí você vai matar mais um bloco ali de 10 a 15 questões e vai chegar aos 40 pontos. Então tem que ser uma prova, como a gente brinca no Estratégia, uma prova estratégica. Você vai para fazer os 40 pontos, não para gabaritar a prova toda. E aí dentro desse processo você vai combinar sua disponibilidade de estudo, enfim, todo o percalço que a gente tem muitas vezes para fazer uma prova de primeira fase. Beleza? Se você gostou dessas informações, deixe seu like aqui no conteúdo, aproveite para se inscrever no canal. Semanalmente eu tenho publicado conteúdos de exame de ordem, primeira e segunda fase. Aproveite para comentar aqui embaixo se você concorda com o que eu trouxe de informações, se você quer trazer alguma sugestão em relação à preparação de primeira fase. Muitos alunos acabam comentando aqui no chat, a gente acaba montando um fórum bem interativo, uma comunidade bem legal do nosso estudo. Inclusive na descrição deste vídeo tem um link de um grupo de estudo para que você possa participar do exame da OAB, tá bom? A gente se encontra numa próxima dica. Valeu, tchau, tchau!